Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Obrigado pela tua presença aqui. A tua palavra diz que em meio aos louvores o Senhor habita. Então nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui em nosso meio. Teu Espírito Santo está aqui entre nós, nos tocando, nos conduzindo, nos direcionando para aquilo que o Senhor tem para nós. E Pai, por misericórdia, por graça, nós clamamos, Pai, nessa manhã, por todos os nossos irmãos que estão enfermos, Pai, nessa manhã. Pai, nós nos lembramos da Bia, nós nos lembramos, Senhor, da Márcia, nos lembramos do Rodrigo, que está lá naquele leito de hospital, naquela UTI. Pai, nós lembramos de todos aqueles que nesse momento necessitam de um cuidado do Senhor, de um toque do Senhor, da cura do Senhor. Restaura, Senhor, a saúde, restabelece a saúde, Senhor. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, o mesmo Deus que curou no passado é o Deus que cura hoje. Aqueles sinais, aquelas maravilhas que foram operadas no passado, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. O Senhor não muda. Então, Pai, por Tua graça, por Tua bondade, pela Tua compaixão por nós, ó Deus, nós clamamos, cura os nossos queridos nessa manhã, restaura e restabeleça a saúde deles, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Irmãos, nós, há 2 semanas, nós encerramos um período, que é o período de Páscoa, né? Na semana passada ainda as crianças estavam comemorando esse tempo de Páscoa, esse tempo de ressurreição, né? Foi muito bonitinho o bolo que as meninas fizeram, a Lilian fez, e estava gostoso também, não estava só bonitinho não, estava bem gostoso o bolo, e as crianças gostaram muito, foi muito divertido, foi muito legal. E essas datas são muito importantes para nós, não só pelas crianças, né? É importante para as crianças também, porque isso marca, né, a vida delas, de certa forma ajuda a entender um pouco a questão do tempo, trabalha um pouco a questão da ansiedade, né, da espera, né? Eu tenho que esperar, tem a data certa, né? É como o aniversário, né? No seu aniversário a gente vai fazer isso, no seu aniversário nós vamos comprar isso. A criança fica ansiosa, mas ela tem uma data, né? Ela tem um marco ali, tem uma marca, é meu aniversário, quando chegar vai acontecer. Então, isso é importante, e é importante para as crianças, é importante para os adultos também. Então, o que nós chamamos na tradição, né, a tradição cristã chama de calendário litúrgico, ele serve não para uma coisa de idolatria ou nada disso, não, mas serve para que a gente marque os tempos, né, os tempos em que as coisas acontecem, nos faça relembrar algumas coisas que são muito importantes para a nossa fé. A gente relembra todo ano o Natal. Todo ano a gente fala do advento, da espera, da expectativa pelo Natal, e as promessas, as profecias que existiam a respeito do Messias que viria para salvar todo o povo. Então nós relembramos isso, e é importantíssimo relembrar isso, mas nós também nos lembramos de outras datas, como por exemplo a Páscoa, que na verdade nós comemoramos a ressurreição de Cristo, que aconteceu por comemoração do período da Páscoa judaica, né? Então, na verdade, a gente não comemora uma Páscoa no sentido da Páscoa judaica, não porque, né, nós não somos judeus, mas nós comemoramos, nós nos lembramos dessa data importante, que para nós assim como o nascimento de Cristo é muito importante, o Natal, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo é tão importante quanto. Porque Paulo vai dizer, e eu repeti isso aqui já há algumas semanas, é que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, em vão é a nossa pregação. Então, tudo que nós fazemos enquanto cristãos tem um marco fundamental, que é a ressurreição de Cristo. Então, relembrar isso de tempos em tempos é fundamental, é importante, é necessário. Mas essas são 2 datas, né? Natal e Páscoa, Natal e ressurreição, mas elas não são as únicas. Existem outras datas também que nós devemos nos apegar no sentido de lembrar. E a gente está vivendo agora esse tempo, que é o tempo pós a ressurreição de Cristo. O Hudson, na semana passada, fez uma introdução ao livro de Atos, que narra um trecho desse período, né? Então, Jesus ficou 40 dias depois de ressurreto. Então, quando a gente faz a leitura rapidinha, né, como diz alguns irmãos, a leitura de carreirinha, parece que foi assim, né? Ele morreu, né, na sexta-feira, ressuscita no domingo, encontra com o discípulo na segunda, terça-feira já está se despedindo e indo embora, né? Parece
a minha filha teve aqui esse feriado, foi mais ou menos isso, né? Chegou na quinta e foi embora hoje, 4 horas da manhã, já estava lá no aeroporto pegando voo para voltar para São Paulo. Jesus não fez isso. Jesus não acordou assim, né? Não ressuscitou e no outro dia já, gente, tchau, valeu, obrigado, estou voltando para a casa do Pai. Não, ele ficou 40 dias. Ele se encontrou com as mulheres, ele se encontrou com os discípulos, encontrou com os discípulos, aí sempre acontece isso, né? E sempre que eu leio essas histórias, eu fico pensando assim, né? O que aconteceu como é que deve ter ficado o coração de Tomé, quando os caras falaram assim, rapaz, você não sabe quem teve no culto ontem? Quem teve no culto ontem? Jesus. Você está maluco, rapaz? Jesus morreu, então, ele ressuscitou, estava no culto ontem. Não acredito, não. Não, ele estava. Aí eu fico pensando no irmão que falta um culto, e você vai contar para ele o que aconteceu no culto, o irmão fica assim, rapaz, estou acreditando nisso não, acreditando que isso aconteceu não, porque Tomé ficou assim, né? Aí Jesus aparece no outro dia que Tomé estava no culto, né? Acho que daquele dia em diante Tomé nunca mais faltou um culto da igreja, que ele falou assim, vai que ele aparece de novo aí, para contar alguma coisa nova e eu não estou lá. E aí Jesus apareceu, depois apareceu na praia, Jesus fez várias refeições. Eu fico sempre nessa dúvida, tem coisas que a gente nunca, olha, você vai pesquisar, você vai passar uma vida inteira estudando sobre algumas coisas, e você jamais vai chegar a uma conclusão com 100% de acerto, porque tem coisas que a gente não vai saber, como por exemplo, será que o corpo glorificado de Jesus sentia fome? Porque ele comeu peixe, ele comeu pão, ele partiu o pão com os discípulos de Emaús, ele comeu peixe assado na brasa, lá na praia com os discípulos. Cara, não sei te responder se o corpo glorificado tem fome, mas Jesus comeu. Ele esteve aqui, ele conviveu aqui esses 40 dias. Agora, isso tudo tinha um propósito. Jesus iria voltar ao Pai, como ele mesmo disse. E ele disse, eu preciso ir para que o Pai envie o Consolador, o Espírito Santo, que estará entre vós. Então, por que isso é muito importante nós lembrarmos disso? Porque o Antigo Testamento tem vários episódios da ação do Espírito Santo de Deus no meio do povo, vários episódios. No deserto, por exemplo, o Senhor estava presente no meio do povo, às vezes em formato, né? Às vezes o que eles entendiam que era a presença de Deus era uma coluna de fogo que os aquecia à noite no frio do deserto. E muitas vezes era uma sombra durante o dia no calor escaldante do deserto. O maná que descia do céu era Deus alimentando, Deus cuidando. Em vários outros momentos você vai ver os personagens bíblicos como, por exemplo, Sansão, que o próprio texto lá em Juízes diz que o Espírito de Deus, Sansão foi tomado pelo Espírito de Deus e ele ficou forte novamente e puxou as colunas do templo lá da deusa e caiu tudo e morreu todo mundo, inclusive ele. Então você vai ter episódios, momentos em que o Espírito de Deus estava sobre a vida de algumas pessoas, especificamente quando Davi foi ungido rei sobre Israel. Então você tem vários outros episódios. Profetas tinham um hábito e orientados por Deus, né, direcionados por Deus para derramar óleo sobre a cabeça das pessoas, e o óleo era o óleo da unção, era o óleo da presença de Deus na cabeça das pessoas. Então você tem vários episódios, mas eram episódios isolados, momentos isolados da presença de Deus. O templo, o tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão e o templo reconstruído, era a representatividade da presença de Deus na terra. Mas agora, a partir de Jesus, depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, o véu do templo se rasgou. Então agora aquele lugar, aquela construção, aquele prédio, aquele monumento não era mais, porque aquilo era só um protótipo, era só uma maquete, era só o que apontava para a realidade. Aquilo não tinha mais sentido de existir, porque esse Deus poderoso, esse Deus que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, esse Deus criador de todo o universo, ele decidiu, por conta própria, porque ele é Deus, não habitar, não morar, não fazer presente em templos, em lugares construídos por mãos humanas. Ele decidiu habitar em gente, em pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho agora, nos próximos domingos, sobre ser igreja. O que é ser igreja? O que significa ser igreja? Eu sou igreja? Será que sozinho eu sou igreja? Será que na minha casa, sozinho, lá no meu quarto eu sou igreja? Em que situações eu sou igreja? O que é ser igreja
biblicamente falando, neotestamentariamente falando, o que é ser igreja? Dessa concepção, quem criou a igreja, quem inventou a igreja, quem plantou a igreja. Então, nós vamos, nas próximas semanas, falar um pouco disso, porque isso tem a ver com o que acontece 50 dias após a ressurreição de Cristo. E aí, eu volto de novo aqui a linkar com a questão das datas importantes. Quando você está lendo, fazendo a sua leitura anual da Bíblia, e eu sei que você, como um bom crente, faz isso todo ano, né? Você lê a Bíblia, relê os textos e tal, como um bom crente. Quando você vai lendo lá, Êxodo, Levítico, Deuteronômio também, você vai encontrando essas referências, quando Deus estabeleceu essas coisas todas, essas datas, esses momentos. E aí, quando acontece a vinda de Cristo, todas essas datas, todas essas festas, elas são ressignificadas. Porque aquilo que acontecia antes, lá no Antigo Testamento, estabelecido por Deus, de forma cerimonialística, ritualística, aquilo apontava para algo real, concreto que aconteceria. E de fato aconteceu. Então você tem 50 dias após a Páscoa, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, 50 dias exatamente após isso, você tinha uma outra festa. Existiam 3 festas muito importantes, festas principais do povo hebreu, do povo judeu. Era a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Elas representavam marcos importantes até economicamente falando, representavam inícios e términos de estação, de colheita. Por exemplo, o Pentecostes era uma festa que apontava muito para a questão das primeiras colheitas, né, que eram conhecidas como as primícias, era o primeiro fruto colhido, a primeira safra colhida do ano. Então aquilo era muito importante para eles, agradecer a Deus por isso tudo. Então essas datas já eram marcadas. Só que agora com Cristo, isso é ressignificado. Então, só relembrando um pouco o sermão da semana passada, o Hudson disse, né, leu com a gente o texto aqui do primeiro capítulo de Atos, que fala isso, né? O mesmo autor do Evangelho de Lucas é o autor do livro de Atos, então ele consegue linkar, é como se ele escrevesse uma história só. Então ele termina o Evangelho, que tem o seu nome, Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, e ele já inicia o livro de Atos, narrando essa história. Então ele vai falando, Jesus apareceu por 40 dias aqui, tal, e aí Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto, até que mais uma promessa, mais uma profecia se cumpra nesse tempo na vida de vocês. Qual era a promessa? A promessa do derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel havia profetizado isso, lá no Antigo Testamento. Então, Jesus fala, fiquem, aguardem, porque isso vai acontecer. E quando que isso vai acontecer? Aí Jesus não fala, mas Jesus sabia quando ia acontecer. Isso acontece exatamente 50 dias. Então, a palavra Pentecostes, 5, vem exatamente de 50 dias. E como é que era contado isso? Eram 7 sábados, 7 períodos de sábado, 7 períodos de 7 dias. 7 vezes 7, quem é bom de matemática aí, foi o aluno do tio Lu, sabe disso, 49. Então é o domingo depois do 7º dia, depois da Páscoa. Então é o 7º sábado, então eles esperavam 7 sábados, e aí no domingo após esse 7º sábado, as 7 semanas que tinham passado, de 7 dias, aí comemorava-se então, começava a comemoração do Pentecostes. E é exatamente nesse dia que eles estavam lá obedecendo Jesus. Então, se a gente pensar em termos cronológicos, pensa assim, Jesus ficou 40 dias com eles, depois da ressurreição. E Jesus, então, sobe aos céus, a ascensão de Cristo, ele sobe. 10 dias depois, eles ficaram esperando até que no dia de que se comemorava a festa do Pentecostes, eles estavam todos reunidos, como judeus, como bons judeus, como bons praticantes daquela cultura, daquelas cerimônias, daqueles ritos. Eles estavam lá reunidos, eles e mais um bocado de gente de toda a terra espalhada, que ou era um tipo de judeu que já não morava mais em Jerusalém, já não morava mais ali nas redondezas de Israel, estava morando em outras regiões onde o judeu era mais bem aceito, né? Ou o judeu podia trabalhar em paz. Mas nessas datas, nessas festas, eles vinham,
para comemorar? Havia uma regra, uma lei, na lei mosaica mesmo, e depois na lei dos próprios sacerdotes estabeleceram isso, né? Que o judeu, ele tinha que pelo menos uma vez por ano ir até o templo. Então ele escolhia uma dessas datas, alguns ficavam esse período todo, que durava aproximadamente, sei lá, 100 e poucos dias, né? Entre a comemoração da Páscoa até a festa dos tabernáculos, durava aí 100 e poucos dias, 150, 120 dias mais ou menos, né? Não tenho ao certo esse período, mas eles ficavam lá esse tempo todo, ali na cidade e tal, quem podia ficar. Alguns vinham e voltavam de novo, né? Lembra que lá no Salmo, você tem ali a partir do Salmo, eu não lembro agora se é o 79, 89, um período daquele ali, você tem o Salmo chamado Salmos de Romagem, né? Porque eram salmos que os peregrinos que iam até Jerusalém iam declamando salmos, iam declamando porque eram verdades da sua fé em Deus, mas também declamando para os pequenos, para as crianças aprenderem, né? Para as crianças irem ouvindo e aprendendo aquelas canções, aqueles versos, aquelas orações. Então o judeu voltava lá. E aí, depois dessa longa introdução, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nossa, pastor, essa foi só a introdução. Não, gente, calma. Está dividido em vários capítulos, então a introdução é grande, mas a conclusão vai ser rápida dessa primeira parte. Então abra, por favor, aí no livro de Atos dos Apóstolos, e é interessante esse nome, né? Por que tem esse nome? Por que tem o nome de Atos dos Apóstolos? Poderia ser Atos da Igreja, mas o importante é que nós entendamos que o livro de Atos, ele trata exatamente da questão da igreja, como que surge a igreja, qual o propósito da igreja e o que Deus quis com a igreja, né? O que Deus quer com a igreja. Então, nós vamos ler a partir do verso 42, porque o que acontece é o seguinte, abra aí a sua Bíblia, aguarda um pouquinho aí. O grupo de irmãos formado pelos apóstolos, as mulheres ali, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Marta, Maria, irmã de Marta, Lázaro e alguns outros, né, personagens, provavelmente Zaqueu, talvez Nicodemos tenha criado coragem e a partir da ressurreição de Cristo passado a caminhar com esse grupo, eram mais ou menos 120 pessoas. Então, todos os dias, eles lembravam uns para os outros, nesse período de 10 dias, né? Olha, vamos obedecer. Cristo falou que era para a gente permanecer em Jerusalém. Então, eles permaneceram em Jerusalém, eles se reuniam todos os dias. No dia que eles se reuniram, que era o dia de festa do Pentecostes. Então, primeira coisa que eu quero explicar nessa manhã é que a gente tem uma coisa de que as igrejas se tornaram assim, ou eu sou de uma igreja pentecostal ou eu sou de uma igreja tradicional. Primeira coisa, eu já expliquei isso aqui, quando alguém que vier com essa discussão que é muito infantil, você fala assim, querido, na verdade todos somos pentecostais. Todos somos pentecostais. Não existe igreja se não existe Pentecostes. Pentecostes, a palavra é só o nome da festa. O que aconteceu naquele dia foi o derramamento do Espírito Santo e a partir daí surge a igreja. A igreja surge a partir do Espírito Santo, então não tem igreja sem Espírito Santo. Nenhuma igreja, seja ela tradicional, episcopal, evangélica, missional, tradicional, pentecostal, que não tenha ação do Espírito Santo. Não existe. Não existe outra forma, a não ser que não seja uma igreja de Cristo, uma igreja do Senhor Jesus. Sendo uma igreja do Senhor Jesus que prega o Evangelho, ela surge, ela existe por causa do Espírito Santo. Então, pensa na gente aqui, Vineyard, o que nós somos? Pentecostais. Óbvio, mas todos são. Todos são. Deixa eu falar uma segredo para você. Talvez eles até nem saibam, mas até a igreja católica é pentecostal. Talvez eles não saibam, mas eles são. Porque só existe aquela igreja porque o Espírito Santo iniciou uma obra. Toda a igreja só existe porque o Espírito Santo iniciou aquela obra lá em Jerusalém. A gente sempre tem que ter como referência a igreja de Jerusalém. Ela é a primeira, a primitiva, a igreja dos apóstolos. Então nós olhamos para ela. Bom, esse povo estava lá reunido, isso está lá no comecinho do capítulo 2, eu não vou ler com vocês aqui, era o dia de Pentecostes, eles estavam ali aproximadamente 120 pessoas. E aí, eles foram
no momento ali das orações, eu não sei se estava rolando alguma canção, alguém estava declamando algum salmo, esses detalhes não tem. Eles estavam ali reunidos em oração, no dia de Pentecostes. Eles estavam ali numa área, num pátio assim do templo. Eles estavam numa região ali que podiam ficar ali, podiam fazer as suas orações. E aí o Espírito Santo veio e a imagem que é descrita aqui por Lucas é que as pessoas viam umas nas outras uma espécie de língua de fogo sobre a cabeça das pessoas. Então elas olhavam umas para as outras e elas viam algo diferente na cabeça das pessoas. Não, mas como é que é isso, pastor? Pois é o que está escrito aqui. Então elas olhavam e elas viam algo diferente. Lucas traduziu isso, Lucas descreveu isso como sendo uma espécie de língua de fogo sobre a cabeça das pessoas. Tá, isso já era esquisito, já era estranho, mas eles começaram a ver. Eles começaram a sentir algo diferente, uma conexão entre eles, como se eles passassem a ser uma coisa só. Veio um vento impetuoso, um vento soprando naquele lugar, e de repente eles começaram a se entender, eles começaram a conversar, e eles se entendiam. E por que isso é importante? Porque, como eu falei, eram judeus de várias regiões, e nós estamos falando de um povo que naquele momento ali tinha 2000 anos de história aproximadamente. Então tinha gente que nem falava mais o hebraico. Lembra que o império que dominava era o Império Romano, e a língua oficial do Império Romano não era Roma, né, a linguagem italiana, era o grego. O grego era a língua oficial, né? Como se nós pensássemos numa língua oficial do Brasil, é o português, né? Mas não é mundial, né? Não tem esse peso mundial. O grego, sim. Então as pessoas comunicavam muito em grego, e outros nem grego, que se comunicavam em outros idiomas lá da região que eles eram, porque eles já eram 10ª, 12ª, 15ª geração de judeus que já não moravam mais em Jerusalém há muitos séculos. Então eles mantinham as tradições, mas a língua, a cultura era um pouco diferente. Algumas culturas, como por exemplo a linguagem. E aí naquele momento eles começaram a se entender. As pessoas falavam na sua própria língua e eles entendiam. A maior parte deles ali, dos 120 que estavam muito eufóricos, inclusive Lucas vai dizer que eles pareciam que estavam embriagados. Eu sei que tem vários, quando falo embriagados, assim, algumas pessoas se escandalizam, e óbvio, e você tem que pensar que tem vários perfis de embriagado, né? Tem o embriagado que é aquele chato, que fica, sou seu amigo, mas tem aquele embriagado que ele está só feliz, ele está só rindo, tudo que você fala para ele, ele começa a rir, né? Você fala, ele está rindo até de propaganda de frango congelado, ele começa a rir, ele acha graça naquilo, né? Então assim, eles estavam embriagados porque eles foram tomados por uma alegria, por uma coisa assim, inexplicável. E eles estavam como embriagados, eles estavam meio que bêbados, assim, aparentemente, a aparência, como se estivessem bêbados, mas eles estavam felizes, eles estavam eufóricos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E mais ainda, esse primeiro milagre, né, do Espírito Santo, da comunicação, das pessoas passarem a se entender, as pessoas se comunicavam. E alguns biblistas conseguem traçar um paralelo muito interessante com a Torre de Babel, né? Lá na Torre de Babel houve divisão das línguas, né? Houve confusão, as pessoas não se entenderam por causa do seu pecado de tentar chegar até Deus ou ser maior do que Deus. Agora acontece o inverso da Torre de Babel. Agora pessoas de origens diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, de políticas diferentes, começam a conversar na mesma língua, começam a dialogar da mesma forma, começam um a falar no seu próprio idioma e o outro entender. E isso é importantíssimo, porque a gente já começa a pensar agora na questão de ser igreja. A primeira coisa que é importante entender da ação do Espírito Santo sobre uma igreja é a comunicação. É a comunicação, e muitas vezes a gente se perde muito numa comunicação interna da igreja. Eu acho muito engraçado quando eu vejo alguém que não professa a fé cristã usando jargões. Você acha engraçado também? Usando jargões que você só ouvia na igreja. Eu tenho um amigo que se diz ateu. Eu não sei explicar muito bem o que é isso, mas ele fala assim: eu sou ateu. Mas eu já vi várias vezes ele usar expressões do tipo receba, brincando, né? Mas falando, receba aí, ou então chamar o outro de varão, ô varão, faz não sei o quê. Eu falei assim,
esse tipo de linguajar é muito de igreja, chamar o outro de varão, de vaso, né? Ô vaso, vaso usado pelo Senhor, ou labareda, não sei o quê, esse tipo de coisa. É engraçado quando alguém que não professa a fé cristã fala isso, mas muitas vezes, e eu não estou falando disso não, mas muitas vezes a nossa linguagem interna da igreja, ela é uma linguagem que não comunica com alguém que está de fora. Alguém que veio aqui visitar pela primeira vez, não conhece a fé cristã, e de que esse cara está falando? É claro que é preciso que o Espírito Santo haja sobre a vida das pessoas, para que, eu não estou falando de melhorar o vocabulário, de ter uma palavra específica para não convertidos, não é disso que eu estou falando não, o que eu estou falando é que nós precisamos entender que é o Espírito Santo é que faz essa comunicação, foi Ele que fez aqui, era uma obra do Espírito Santo, não era uma estratégia de Pedro, dos apóstolos, né, de Tiago, de João, não foi uma estratégia deles, foi uma ação do Espírito Santo. Então a comunicação é uma ação do Espírito Santo. Bom, as pessoas ficam meio atônitas, perplexas, sem saber o que estava acontecendo. Alguns diziam que eles tinham bebido vinho demais, por isso que eles estavam agindo daquela forma. E aí Pedro faz uma pregação. Lá no final, ali, mais ou menos verso 40, 41, diz que naquele dia foram batizados, eu não sei como é que eles batizaram 3.000 pessoas, mas o texto diz aqui que naquele dia foram batizados 3.000 pessoas. E alguns biblistas também, historiadores, dizem que, na verdade, nesse tempo só homens eram contados, um absurdo, porque sempre em qualquer lugar tem mais mulheres do que homens. Então, de repente, era por isso, né? Era mais fácil contar os homens, que tinham menos, né? E aí, então, é possível que tinham bem mais pessoas, mas, enfim, ficamos com esse número aí de 3.000 pessoas que foram batizadas. E aí é o texto que eu quero ler com vocês agora. Atos 2, 42. E eu vou só ler o texto e o Espírito Santo vai comunicar a mensagem para vocês. Amém. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor, amém? Graças a Deus, Senhor, pela tua palavra. Eu quero só deixar esse texto, na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre cada parte dessa. O que significa, então, ser igreja? Mas uma coisa só que eu quero chamar a atenção aqui, do texto que nós lemos, uma só para a gente finalizar, e a gente já vai começar a falar sobre o momento de